Muito bem, galerinha, muito bem. Estamos aqui de volta para mais uma aula de física. Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de física aqui do canal Educação. E a gente está de volta para o nosso segundo encontro, tá? Nossa segunda aula agora iniciando e vamos continuar o tema da nossa primeira aula, que é quantidade de calor latente, tá? Então, no primeiro encontro, a gente falou bastante sobre essa quantidade de calor associada à mudança de estado de uma substância e também a gente falou sobre o princípio das trocas de calor, tá? Ficou faltando a gente comentar só um finalzinho aqui sobre o calorímetro, né? Que no calorímetro, o calor cedido pelos corpos é igual ao calor recebido pelo outro corpo que está na situação. Aí a gente lembra, né, que o do calor cedido, ele perde calor, então a sua quantidade de calor, ela tem que ser negativa. Já o que recebe vai possuir uma quantidade de calor positiva. E esse negativo e esse positivo acabam se cancelando e zerando a equação da troca de calor. E coloquei aqui também para vocês que a utilização, o uso desse calorímetro, ele é muito frequente nos laboratórios, para a gente identificar, por exemplo, a capacidade que uma substância, um corpo pode ter para receber calor. Tá? Então, ele é muito usado para isso. Você coloca duas substâncias lá dentro, normalmente uma substância que você sabe já a capacidade dela, de receber e de perder calor, e uma outra que você desconhece, que é a que você quer encontrar, né? E aí você vai comparando em relação àquela que você sabe, tudo sobre ela, você vai comparando isso com a outra que você desconhece. E aí, a partir dessas informações, você acaba descobrindo qual é a capacidade da substância desconhecida, tá? Beleza? Então, quem for trabalhar com esse tema na universidade, por exemplo, você for estudar alguma área da natureza, química, biologia, física, ou alguma das engenharias, vai estudar esse tema lá nos laboratórios de física, tá? E aí você vai fazer essa experiência, essa atividade para você encontrar a capacidade de receber e de perder calor de uma substância desconhecida. Ok? Vamos então continuar aqui, galerinha. E a gente vai, então, trabalhar o nosso exemplo número 3. Veja só. Nesse exemplo 3, ele diz assim: em um calorímetro de capacidade térmica desprezível, ou seja, eu não vou considerar as características do instrumento, foram misturados. Presta atenção. Olha só. 200 gramas de água, inicialmente a 20 graus Celsius. Então, já vai anotando os dados. As informações. Eu tenho água, 200 gramas, inicialmente, a quê?
a 20 graus Celsius. 400 de ouro inicialmente a 80 graus Celsius. Então, aqui ele pegou água e ouro e misturou lá dentro do calorímetro. Aí eu coloquei aqui, massa da água, 200 gramas, e esse tia é a temperatura inicial da água, que ele fala que é 20 graus Celsius. O MO, a massa do ouro, que ele diz que é 400 gramas, e o tio, que é TiO, temperatura inicial do ouro, 80 graus Celsius, certo? Sabendo que os calores específicos da água e do ouro são, respectivamente, 1 e 0,03. Então, você já vai anotando aqui também, ó. Czinho para água. C minúsculo para água, que é nosso calor específico. É 1. Czinho para o ouro. Calor específico do ouro. Zero vírgula 0,03. Determine a temperatura final aproximada da mistura. Então, aqui você vai realizar aquela situação do princípio das trocas de calor, né? Aqui a gente vai somar água mais ouro e igualar a 0. E aí a gente vai determinar qual é a temperatura final. Vamos lá, então? Olha só. Não é só fazer a subtração das temperaturas. Cuidado. Houve uma troca de calor aqui, né? E aí a troca de calor, a gente vai utilizar o nosso princípio das trocas de calor. Então, coloque aí, ó, usando o princípio das trocas de calor. Que nós teremos, vamos lá. Quantidade de calor da água mais a quantidade de calor do ouro, tudo isso tem que ser o quê? Igual a 0. Como não houve mudança de estado para a água e nem para o ouro, o calor que a gente está trabalhando é o sensível, né? Então, ficaria massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água, que é a temperatura final dela, menos a temperatura inicial dela.
Perfeito. Eu vou somar isso com o do ouro. Massa do ouro, calor específico do ouro, vezes, olha só, a temperatura final do ouro, menos a temperatura inicial do ouro. Tudo isso igual a 0. Aí agora você substitui os valores. Quanto de água que eu tinha? Eu tinha 200. Vezes. Qual é o calor específico da água? 1. Vezes. Aqui entra o detalhe. O que eu quero encontrar? Vou voltar aqui. Eu quero a temperatura final da mistura. Lembra o que eu falei para vocês? Quando eu tenho trocas de calor entre duas ou mais substâncias, que elas ficam ali a todo momento trocando calor, ao final do processo das trocas de calor, elas chegam a um equilíbrio térmico. Mesma temperatura para as duas. Isso no final. Então, meus lindos, quer dizer que a temperatura final da água tem que ser igual à temperatura final do ouro. Exato, Gabriel, se igualam. Então, eu posso chamar, jovens, essa temperatura final da água de X. Não posso? Vou chamar de X para facilitar. Então, fica aqui, ó. X menos quanto? Menos a temperatura inicial da água. Quanto é? 20. Mais massa do ouro. A questão disse que eu tinha 400 gramas. Vezes o calor específico do ouro. 0,03. Vezes, olha só, temperatura final do ouro. Não é a mesma temperatura final da água? Eles não entram em equilíbrio no final? Então, eu vou também chamar de X. Menos 80, que a questão falou que era a temperatura inicial do ouro. Tudo isso igual a 0. Agora, vai virar uma equaçãozinha do primeiro grau para você resolver. Agora ficou simples, né? Equaçãozinha do primeiro grau. Fica aí, olha só. 200 vezes 1 dá 200. Então, eu faço a propriedadezinha distributiva, né? 200, eu esqueço 1. Não uso 1, não. 200 vezes x. Olha só. Se 200 vezes 1 dá o próprio 200, eu vou trabalhar só com o 200, ó. 200 vezes x dá 200x. Menos 200 vezes 20. Quanto é que dá? 4.000, né? Mais 400 vezes 0,03. Aí agora não dá para desconsiderar, né? Quanto é que dá essa multiplicaçãozinha aí? 400 vezes 0,03.
E aí? Quanto é que dá aí, jovens? Dá o quê? Dá 12? Deixa eu dar uma olhada aqui. Dá 12, né? Dá 12, viu, Gabriel? Escrever aqui a funçãozinha de novo, para vocês entenderem o passo a passo. Fica assim, ó. 200 vezes 1 dá 200, né? E aqui fica x menos 20. Mais, realizei essa multiplicação aqui, 400 vezes 0,03. Eu disse que dava 12, né? E aí fica vezes x menos 80. Tudo isso igual a zero. Tudo isso, vou continuar aqui na outra telinha, ó. Vixe, não tinha acrescentado aqui. Vou dar um tempinho para vocês, tá? De 1 minutinho. E aí a gente volta, tá? 1 minutinho. Vamos lá, galerinha. Vamos lá, vamos lá. Um abraço aí pro Alexandre. Volto já, galerinha. Olha aí, participação pelo IPTV. Volto já, tá? Vou dar o tempinho para vocês já já. Vou continuar agora a questão, certo? A questão ainda não parou, ainda não acabou, tá? O Alexandre aí de Jacobina, do Piauí. Show de bola! Como é que estão aí em Jacobina, Alexandre? Tudo tranquilo? Gabriel também participando, já está adiantado, Gabriel. Olha só, o que eu vou fazer, jovens? Agora, eu vou fazer aquela propriedadezinha distributiva da multiplicação, né? Multiplicar o número que está fora do parêntese
com os números que estão dentro, de 1 por 1. Então, continuando, ó, fica 200 vezes x dá 200x. Menos, olha só, 200 vezes menos 20 dá 4.000. Mais 12 vezes x dá 12x. Menos 12 vezes 80. E aí? 12 vezes 80 dá 96. Leva o sinal. Tudo isso igual a zero. O que não tiver x eu deixo, eu passo para o outro lado. E o que tem x eu deixo desse outro lado que já está. Certo? Então vai ficar 200x mais 12 igual a 4.000 mais 96. Por que foi mais, professor? Porque eles ambos, tanto 4.000 quanto o 96, eram negativos. E aí eu fico com 212x, vou fazer essa soma, né? Igual a 4.096. E aí, jovens? Quero determinar quanto vale x. Então fica 4.096 dividido por 212. E aí, quanto vale x? Quanto vale x, jovens? Tudo isso, tem certeza? Dá aproximadamente 19, né não? 19 graus Celsius. Deixa eu ver, tem alguma coisa errada, é? Pessoal de... Ah, São Félix, né? São Félix. Ah, agora eu vi o erro. Aqui, né? 12 vezes 80. Tá aqui. 960. E aí aqui não fica 96, fica 960. Agora sim, né? Vamos só ajeitar aqui. 4.960, correto, que a gente faz a soma. Aqui também, 4.960, dividido por 212. E agora? Pronto. Dá aproximadamente 23,4. Agora sim, né, São Félix? Agora sim. Exatamente.
Vamos ver se tem gabarito? 23,4, né? Tem gabarito mais próximo, ó, que ele pede aproximado. Mais aproximado é o 24. Certo, São Félix? Obrigado, viu? Obrigado. Aproveitando que eu voltei para o enunciado, vou dar um minutinho para cada uma das telas, tá? São 3 telas, vou te dar aí um minutinho cada uma. 1 minuto.
Vamos lá, jovens. Então, todas as vezes que a gente tiver essa situação de dois ou mais corpos trocando energia térmica, trocando calor, a gente vai utilizar esse princípio, que é o princípio das trocas de calor, tá? Então, se a questão pedir, por exemplo, uma situação de temperatura final, você vai descobrir esse X. Você vai tentar descobrir quem é essa temperatura final. E aí, como a temperatura final de todos os envolvidos tem que ser a mesma, você pode chamar ela, em cada corpo, em cada substância, da mesma letra. Pode ser X, pode ser Y, pode ser a temperatura, a letra que você desejar, tá bom? Então, nesse caso, a gente chamou de X e encontramos que o X, que é a temperatura final, vale 23,4 graus Celsius. Vamos para a próxima, exemplo número 4, diz assim: quando misturamos 1 quilo de água, olha só, 1 quilo de água que a gente misturou a 70 graus Celsius com 2 quilos de água, nós obtemos 3 quilos de água A. Então, vamos lá. O que eu vou observar? Nesse caso aqui, jovens, ele me deu, olha só, dados. Ele me deu massa da água 1. Quanto é que é a massa da água 1? 1 quilograma. Que a gente já sabe que tem que mudar para grama, né? Então, dá 1000 gramas. Ele também disse que essa água 1 está inicialmente a 70 graus Celsius. Ele também falou o seguinte, olha só, eu tenho uma massa de uma outra água, eu vou chamar de água 2, de 2 quilos, que transformando para grama, nós temos o quê? 2.000 gramas. E ele diz que essa água está inicialmente a 10 graus Celsius. Sabendo que o calor específico da água vale 1, aqui é válido para as duas, tá? Já que é a mesma água, só muda a massa e a temperatura, mas a substância é a mesma. Ele disse que vale 1. Você vai determinar qual é a temperatura de equilíbrio dessas duas águas juntas, que elas formam uma única só de 3 quilogramas, né? Então, aqui você vai tentar encontrar novamente a temperatura de equilíbrio da água 1 com a água 2, que vamos chamar novamente de X. Lembrando, essas duas temperaturas que eu coloquei aqui, essa de 10 e essa de 70, é a temperatura inicial de cada uma das águas. Tá? Aí o Gabriel perguntou aqui, professor, eu posso usar a quantidade de calor sensível, que é o Q é igual a massa vezes o calor específico
vezes a variação de temperatura? Mesma coisa que a gente usou na questão passada? Pode, e deve, na verdade, né? Porque aqui não houve mudança de estado. Você só teve alteração de temperaturas das duas águas. E eu tenho que usar o princípio das trocas de calor, professor? Deve, porque aqui, novamente, você só teve trocas de calor entre as duas águas. Então, a quantidade de calor da água 1 mais a quantidade de calor da água 2, isso é igual a zero. Certo? Bora lá fazer? Vamos lá, ó. Quantidade de calor da água 1 mais quantidade de calor da água 2 tem que ser tudo igual a zero. Qual é a quantidade de calor da água 1? Massa dela, calor específico da água, vezes a variação de temperatura. É a temperatura final, que eu estou chamando de X, menos a temperatura inicial dessa água. Ok? Mais a mesma coisa para a água 2. Massa da água 2 vezes o calor específico da água, vezes, olha só, X, que é a temperatura final dela, tem que ser igual a da outra, já que elas entram em equilíbrio, menos a temperatura da água 2 no final. Tudo isso igual a zero. Ok? Vamos lá. Massa da água 1. Quanto é? 1000 gramas. Calor específico da água 1. Vale 1. Vezes, olha só, temperatura final menos a inicial. Muito bem, jovens. Vamos continuar aqui e olha só onde eu parei, né? Eu substituí a massa da água 1, que é 1000 gramas, vezes o calor específico dela, que vale 1. E x menos 70 é o quê? É a subtração da temperatura final menos a temperatura inicial. Professor, me relembra bem aí por que eu chamei a temperatura final de x. Porque esse x é quem eu quero encontrar, é a incógnita. É um valor que eu ainda não tenho. Vou fazer a mesma coisa para a água 2. Substituo a massa dela, que é 2000.
o calor específico dela, que como as duas são águas, eu uso o mesmo calor específico, já que as duas substâncias são água. E aí eu vou substituir agora pela variação da temperatura. Olha só, x, que é a final. Por que esse x é o mesmo do outro, professor? Porque eu tive equilíbrio térmico. Então, no final, as temperaturas são as mesmas. Menos a temperatura inicial dessa água, que é 10. Tudo isso igual a zero. Ok? 1000 vezes 1. 1000, né? E aí você repete aqui a variação da temperatura. 2000 vezes 1. 2000. E aí você faz a mesma coisa, né? Repete aqui a variação de temperatura. Vamos lá agora. Agora eu uso a propriedadezinha distributiva da multiplicação. 1000 vezes x, 1000 vezes 70. 1000 vezes x, 1000x. Menos 1000 vezes 70, 70.000. Mais, faço a mesma coisa com o segundo termo. 2000 vezes x, 2000 vezes 10. 2000 vezes x, 2000. Menos 2000 vezes 10, 20.000. Tudo isso igual a zero. Certo? Vou continuar na próxima telinha, tá? Vou continuar na próxima tela. Vamos lá. Já vou, na próxima tela, jogar o que não tem x para a direita da igualdade, onde tem o zero, e o que tem x eu deixo aqui desse lado. Então vai ficar, olha só. 1000x mais 2000x igual a 20.000 mais 70.000. Confere? E aí, São Félix? Vai ficar então, galerinha, 3000x, né? Somei 1000 mais 2000, igual a 90.000, estava desse lado já. Então, x é igual a 90.000 dividido por 3.000. Cancelo 3 zeros aqui de baixo com 3 de cima. 90 dividido por 3, jovens. 90 dividido por 3 dá 30 graus Celsius. Então, essa é a temperatura de equilíbrio dessa água com a outra, né? Então, esses 3 quilos de água ficam em equilíbrio em 30 graus Celsius. Letra C. Certo? Para aproveitar que a gente já voltou novamente também para o enunciado, eu vou dar um minutinho para vocês, tá? No enunciado, para que a gente possa printar, anotar essas informações. Um minutinho na tela.
Vamos lá, galerinha. Vamos lá. Finalizados esses 4 exemplos, né? Pergunto aí para vocês se ficou alguma dúvida, se deu para conciliar esse conteúdo, se conseguiram aí captar a mensagem que eu quis passar quando a gente trabalhou com essas questões, tá bom? Quero saber aí, está tudo bem, né? Nenhuma dúvida? Pronto. Jovens, vou deixar aí para vocês 2 minutinhos para essa atividade, tá? Agora eu quero que vocês façam essa questão e aí a gente volta depois com o time. Depois do time a gente volta para a resolução, tá bom? 2 minutinhos na tela. Vamos lá, galerinha. Voltando aqui à aula, a gente vai responder aqui essa primeira questãozinha, essa primeira atividade de vocês. Inicialmente, em estado líquido, um corpo com massa igual a 40 gramas é resfriado e alcança, devido ao resfriamento, o estado de fusão. Sabendo que a quantidade de calor é 1.200 calorias, determine o calor latente de fusão. Aqui, jovens, ele está querendo saber a constante de latência. Certo? Desse corpo. Então, a massa nós sabemos que é 40 gramas. A quantidade de calor refere-se a Q, né? A letra Q. A quantidade de energia que ele acabou perdendo, né? Então, aqui, galerinha, como ele perdeu, veja só, como ele perdeu, então tem que utilizar o sinalzinho negativo, né? Lembra que eu falei, quando o corpo está perdendo, a quantidade de calor é negativa. E essa quantidade de calor é 1.200. Coloquei aqui 12.000, mas é 1.200.
A massa desse corpo vale 40. A massa não pode ser negativa, né? Então, você deixa aqui o 40 mesmo. E L é o valor da nossa constante de latência. O que a gente vai tentar determinar aqui? O valor dela, certo? Então, quantidade de calor é a massa vezes a constante de latência. Então, fica menos 1.200 igual a massa, que é 40, vezes L. O 40 passa dividindo, né? Vou colocar aqui desse lado. E aí fica menos 1.200 dividido por 40. 0 cancela com 0. Então, a nossa constante de latência é 30 caloria por grama. Esse menos 30 vai indicar que o processo é um processo exotérmico. Então, nesse caso aqui, ele está perdendo, né, como o Gabriel colocou no chat, 30 calorias para cada grama dele. Beleza? Bom, meus queridos, a gente vai então finalizar por aqui. Na próxima aula, a gente continua esse conteúdo, esse tema, e a gente vai ficando por aqui nessa semana. Mas a gente volta a se encontrar na próxima quinta-feira de aulas aqui do canal Educação. Até o próximo encontro, jovens. Tchau, tchau!